E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, então dando sequência ao estudo da biodiversidade. E nessa aula então vamos trazer mais alguns conceitos importantes em relação a esse assunto. Então para começar, gostaria de falar sobre um processo chamado de bioacumulação. O nome é papo reto, né? Bioacumulação quer dizer, é alguma coisa que vai acumular. E bio, você sabe que bio é vida. Então quer dizer, é alguma coisa que vai acumular em uma vida. Perceba que eu tenho aqui um peixinho com 1 ano de idade. É o mesmo peixe, tá? O mesmo peixe com 2 anos de idade e o mesmo peixe com 3 anos de idade. Então, além de crescer, ele mudou um pouquinho a coloração, né? E perceba que eu coloquei aqui bolinhas vermelhas. Então você vê que o peixe com 1 ano de idade, ele tinha aqui 2 bolinhas. Com 2 anos de idade, 4 bolinhas. 3 anos de idade, mais de 10 bolinhas. Então se eu contar ali vai dar mais de 10 bolinhas. O que eu quero representar com essas bolinhas vermelhas aqui? Eu quero representar que conforme esses animais, e isso acontece com a gente também, quanto mais velho o animal fica, mais ele pode acumular porcaria no seu organismo. Existem algumas substâncias que nós entramos em contato, como é o caso do mercúrio, como é o caso do chumbo, como é o caso do DDT. Então mercúrio, chumbo são metais pesados e o DDT ele é um pesticida clorado. Né? O que é o DDT? Não precisa você se preocupar com esse palavrão, mas DDT quer dizer dicloro, difenil, tricloroetano. Ele é um pesticida clorado que quando a gente entra em contato, né, com esse pesticida que é utilizado, né, que foi muito utilizado aí na agricultura, como algo que era mágico, né, porque matava as pragas, só que depois descobriram que matava muito as pragas da agricultura, mas ele também poderia trazer consequências porque ele também tinha um poder cancerígeno. Então o DDT é uma substância que pode acumular nos nossos tecidos. Os metais pesados podem acumular nos nossos tecidos, são substâncias que a gente não metaboliza, a gente não consegue eliminar do nosso corpo com muita facilidade. Então, olha só o que é bioacumulação. É a acumulação de metais pesados ou de pesticidas clorados, como é o caso do DDT, em relação ao fator idade. Quanto mais velho o animal fica, mais ele pode acumular porcaria então nos seus tecidos. Principalmente tecido adiposo acaba tendo uma afinidade ali por esses elementos, né, como metais pesados e pesticidas clorados. E aí nós temos aqui o que? Se eu pensar agora nesse organismo aqui em uma cadeia alimentar, então veja que eu não estou falando só do organismo, eu estou pensando nele, né, em uma cadeia alimentar, aí a gente usa a palavra magnificação trófica ou biomagnificação. Então, magnificação trófica ou biomagnificação é quando eu penso no acúmulo de metais pesados, no acúmulo de DDT ao longo de uma cadeia alimentar. Então veja novamente que eu tenho aqui uma alga com uma bolinha, né? uma unidade. A gente vai chamar isso aqui de magnificação trófica ou bioacumulação. Quem que acumula mais? É isso que vão perguntar para você. Quem acumula mais? Nessa cadeia alimentar, quem acumula mais? Se não tivesse essas bolinhas aqui, você iria marcar que quem acumula mais esse metal pesado ao longo da cadeia? É quem é topo de cadeia alimentar. Então você vai ter aqui nesse exemplo o ser humano. Veja que a larva vai acumular ali 1000 unidades, daí você vai ter aqui peixe pequeno 1 milhão, peixe grande 1 bilhão, podendo o ser humano acumular 1 bilhão de unidades dessa substância tóxica. Então biomagnificação ou magnificação trófica é quando os organismos ao longo de uma cadeia alimentar acabam acumulando alguma substância tóxica. E o ponto importante é, quem acumula mais? Quem é topo de cadeia alimentar? Certo? Então tá aí a diferença de bioacumulação e magnificação trófica ou biomagnificação. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o lixo. O lixo também é um problema quando a gente pensa, né? Caramba, onde vai parar o lixo que nós, né, colocamos lá na lixeira, que passa o caminhão de lixo e leva? Para onde vai esse lixo? Será que é um espaço finito ou infinito? É lógico que é um espaço o quê? Finito. Em algum momento vai ter que buscar um outro lixão, um outro local para poder destinar esse lixo. E os depósitos de lixo eles são um grande problema porque são focos para muitas doenças, porque circula aqui
muitos animais que são veículos de doenças, que funcionam como veículos, né? Ou vetores de doenças. E o problema do lixão é que não tem nenhum preparo no terreno. O que acontece quando você prepara o lixo aí na sua casa e de repente você fala, puxa vida, esqueci de levar o lixo? Às vezes não vaza um líquido mal cheiroso e esse líquido mal cheiroso então é chamado de chorume. E quando vaza um pouquinho desse líquido mal cheiroso na nossa casa, já incomoda, né? Agora imagine toneladas de lixo, o quanto de chorume que esse lixo não libera. Então esse chorume, também chamado de lixívia, ele pode contaminar o solo e pode contaminar a água. E a gente pode ter uma consequência aqui até relacionada ao chorume na água da eutrofização. Por quê? O chorume ele é tóxico, acaba causando a morte de peixes, matéria orgânica para sofrer decomposição. Veja só uma relação interessante aqui, né? Então o ideal não é o lixão. Quando a gente pensa em destino do lixo, o ideal não é o lixão. O ideal seria a construção de aterros sanitários. Um aterro sanitário, ele foi pensado para destinar um lixo. É feito um planejamento, é feito um estudo. E eles fazem um estudo chamado, né, de EIA-RIMA. O que é o EIA-RIMA, professor? Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui. O EIA-RIMA é o seguinte, ó. Então, vou escrever aqui para vocês, EIA-RIMA. Quando vai construir um aterro sanitário, eles fazem um estudo, contratam uma empresa de certificação, que vai ter lá os biólogos, os especialistas que vão dizer, olha, essa região aqui é a mais interessante para construir um aterro sanitário. Então o que é o EIA-RIMA? É feito um estudo de impacto ambiental, para ver se aquele aterro naquele local é importante, e aí é emitido um relatório, que é chamado de relatório de impacto ao meio ambiente. Esse relatório, então, ele vai atestar o quê? Que quando você faz um estudo, olha, aqui na determinada cidade, o aterro sanitário deverá ser construído em tal localidade. Então é feito todo um estudo, né? Uma vez feito esse estudo, vamos preparar o terreno. Então entra um processo de escavação e eles vão compactar esse solo. E eles colocam aqui o que? Olha só, nessa imagem você vê que aqui tem mantas. Então eles colocam mantas que vão impermeabilizar esse solo e eles vão captar esse chorume. Esse líquido mal cheiroso, ele é captado e ele é tratado por maquinários específicos. Então eles vão jogar alguma coisa na natureza, mas não é o chorume, é o resíduo que foi tratado. Então o chorume ele é tratado, veja que ele é canalizado, né, para drenar esse chorume e tratar esse chorume. E aqui nos lixões, o lixão também libera muito metano. Processos químicos que acontecem ali no lixão, ele libera muito metano. Sabendo disso, o aterro sanitário ele vai captar esse metano. E galera, uma vez que você capta esse metano, você pode utilizar biodigestores para produzir o que? Energia elétrica. E muitas vezes você pode ter um aterro sanitário que ele é autossustentável, ou seja, a partir do metano que ele emite, é captado esse metano e ele produz energia elétrica que vai ser utilizada para a manutenção do próprio aterro sanitário. Algo muito inteligente, né? E muito bem pensado. E eles vão pensar também em manter o que? Um cinturão de área verde, para que possa deixar esse aterro sanitário com um aspecto um pouco mais limpo em relação ao lixão. E aí eles fazem o quê? Eles vão controlar, então, através de balanças, eles vão controlar a entrada desse lixo e eles fazem o seguinte, ó, camadas de 5 metros de lixo para 1 metro de terra. Então, a cada 5 metros de lixo, 1 metro de terra vai em cima. 5 metros de lixo, 1 metro de terra. Aí você vai dizer, mas espera aí, professor, vai chegar uma hora que vai chegar na superfície. Sim, daí a gente chega no momento que esse aterro sanitário, então, ele atingiu o quê? Ele atingiu o seu auge, né? O seu momento máximo. E aí eu te pergunto, você deixaria instalar um aterro sanitário aí no seu bairro? Você vai dizer, claro que não, né, professor? Um aterro sanitário no meu bairro quer dizer que o meu imóvel, o meu apartamento, minha casa iria desvalorizar. Exatamente, essa é uma consequência. Desvaloriza imóveis da região. Só que o aterro sanitário, lembra que é feito um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ao meio ambiente? É feito também um estudo social. Então, no final, depois de 5 anos, 10 anos, quando esse aterro sanitário ele chegar no seu fim,
no seu limite, existe um planejamento em devolver algo em troca para aquela população que coexistiu ali, né, conviveu com o aterro sanitário na sua região. Então, geralmente eles constroem o quê? Algum parque ecológico, áreas verdes que possam atrair de repente turismo para aquela região para compensar a população daquele local. Então isso aqui é lógico, né, gente? Isso aqui é um destino dos sonhos aí, pensando no destino correto do lixo. Sem contar ainda que poderia, né, ter ali um trabalho de separação do lixo, reciclagem de lixo, seria daí sensacional, tá? Então, sempre que você pensa o destino do lixo, o que é melhor, aterro sanitário ou lixão? Sempre aterro sanitário é o mais interessante. Mas por que as prefeituras optam por lixão então, professor? Porque é mais barato, é mais simples, não precisa tanto investimento, tanta pesquisa, e aí é mais simples construir um lixão do que um aterro sanitário. Temos ainda, gente, uma poluição radioativa, né? Algumas substâncias radioativas, como por exemplo, né, você vai ter aí o que a gente chama de lixo atômico, o estrôncio 90. O estrôncio 90, ele imita o cálcio no nosso organismo. Então, como ele imita o cálcio, a gente diz que ele mimetiza o cálcio, né? Então ele pode acabar sendo fixado no nosso osso. E lá na medula óssea vermelha, o estrôncio 90 então pode causar ali alterações graves, podendo então gerar então algum tipo de câncer pelo fato do acúmulo dessa substância radioativa lá na medula óssea vermelha. Temos ainda, né, o iodo 131. O iodo 131, ele também é um lixo atômico, e você sabe que nós temos uma glândula chamada aqui de tireoide, que usa o iodo, não o iodo 131, mas usa o iodo, que nós temos aí no nosso sal de cozinha, para poder produzir hormônios importantes para que a nossa saúde, né, seja mantida. Agora, imagina ter iodo radioativo, né, sendo vazado numa determinada cidade, por exemplo, um determinado bairro, como nós tivemos lá em Fukushima em 2011, por exemplo. Naquela época, o que foi feito? Foi oferecido à população pastilhas de iodo não radioativo. Qual que foi a ideia de fornecer pastilhas de iodo para a população? Foi saturar a tireoide dessa população. Uma vez que a minha tireoide está saturada de iodo, ela não vai absorver esse iodo radioativo. Então foi uma medida muito inteligente que foi feita na época do acidente lá de Fukushima, a usina nuclear lá de Fukushima, que teve ali um vazamento de iodo radioativo. E aí satura a tireoide da população para que não absorva esse iodo radioativo. Temos o Césio 137, e esse foi o maior acidente radioativo que já aconteceu numa área urbana. E olha só que interessante, foi aqui no Brasil, né? Lá em Goiânia. Então você tem aqui o maior acidente radioativo em uma área urbana, foi aqui no Brasil, em 1987. Aqui então, o maior acidente devido a uma pessoa, na verdade duas pessoas que acabaram encontrando um material ali de radioterapia num ferro velho e manipularam de maneira incorreta e acabaram contaminando. E não foi só isso, né? Acabaram contaminando toda uma localidade, porque na hora que perceberam que estavam tendo ali sequelas associadas a algumas peças desse material de radioterapia, chegaram a descartar na privada. E isso acabou contaminando a água daquela localidade e temos consequências até hoje lá nessa região. Então, o maior acidente radioativo em uma área urbana foi no Brasil, em Goiânia, então em 1987. E nós temos o urânio, né, como um lixo atômico importante, usado em bombas atômicas. Temos também o plutônio 239, que acontece algo parecido com o estrôncio. Ele mimetiza aí sais minerais que são fixados no nosso sistema esquelético, e isso então pode trazer consequências como problemas de alterações genéticas. E a gente sabe, né, que o nosso DNA ele pode sofrer mutação quando ele está exposto a vírus, luz aqui ultravioleta, radiação de raio-x, agentes químicos. Então causa o quê? Alterações no genótipo podem trazer como consequência alterações no fenótipo. O que eu quero dizer com isso? Que uma alteração no meu DNA pode trazer consequências em relação à minha saúde, e isso pode então, né, gerar algum tipo de câncer. E para fechar, vamos dar uma olhada aqui numa outra situação. A gente fala de espécies exóticas. Vamos entender o que seria uma espécie exótica resolvendo
esse exercício aqui, ó. Apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha Grande podem ser organismos, na Ilha Grande, né? Podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas do litoral do Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente lá na década de 1980, e disputam com as espécies que são nativas elementos que são primordiais para a sobrevivência, como espaço e alimento. Organismos invasores são a segunda maior perda de diversidade, superados somente pela destruição direta de ambientes, né, aí pela ação humana. As populações de espécies invasoras, elas crescem indefinidamente e ocupam o espaço de organismos nativos. Então, falou aqui, né, de corais exóticos. Nós temos problemas relacionados à espécie exótica. O que é uma espécie exótica? O javali, por exemplo, é uma espécie exótica aqui no Brasil. O javali veio da Europa e foi introduzido aqui no Brasil. Ele não faz parte, né, da nossa fauna e para nós aqui o javali ele é um grande problema. Ele é uma praga. Por quê? Não tem um predador ali natural. Ele competindo com o porco, né? Você tem ali o porco do mato. O javali ele é muito mais robusto, então ele ganha essa disputa. A gente tem aí problema relacionado então à extinção de várias espécies, sem contar a destruição, né, relacionada à agricultura, por exemplo, que esses animais podem ainda trazer. Então, para nós, o javali é uma espécie exótica. Temos também espécies exóticas de plantas. O pinus também é uma espécie exótica que foi introduzida aqui no Brasil. E o pinus, não sei se você sabe, ele produz uma substância tóxica que ele inibe o crescimento de outras plantas em volta dele. E além do que, né, ele absorve muita água. Então, regiões que já têm problema relacionado à seca e você tem plantação de pinos, intensifica mais ainda o problema da seca, porque ele absorve muita água do ambiente. Então, também é uma espécie exótica, não só animal, mas pode ser também planta. As populações de espécies invasoras, elas crescem bastante por terem a vantagem do quê? Se ele é uma espécie importada, quer dizer que geralmente não tem aqui um predador natural para ele, um parasita. Então ele acaba tendo essa vantagem em relação às espécies nativas. É o que vai mostrar para nós a letra B, ó. Eles não possuem parasitas e predadores naturais presentes nesse ambiente exótico em que eles estão vivendo na atualidade. Então aí, né, mais uma informação para vocês, espécies exóticas. Nós temos outros tipos de espécies exóticas aqui no Brasil, como por exemplo o caramujo africano, né, o caramujo gigante africano, chamado de Achatina fulica, também é um grande problema aqui no nosso território. Maravilha, gente? Então, encerramos assim mais uma aula. Até mais!